E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aula. Neste vídeo aula queremos trazer para vocês algumas dicas sobre as propriedades das tabelas. Isto no Word. Eu estou a usar o Word 2016. Vou mostrar algumas propriedades, alguns efeitos que nós podemos fazer com as tabelas dentro do Word 2016. Primeiro temos aqui a barra de ferramentas do Word, onde temos a primeira opção arquivo, a segunda página inicial, a terceira inserir, a quarta design, a quinta layout, daí para frente. Vamos primeiro inserir uma tabela ao nosso gosto, duas colunas, duas linhas. Inserimos a tabela com duas colunas e duas linhas. Geralmente, quando a tabela não está selecionada, nós só temos as opções na barra de ferramenta que são pré-apresentadas. Quando nós selecionamos com o cursor por cima da tabela, neste quadrado, selecionamos a tabela, aparece-nos uma nova opção, ferramentas de tabela. A nova opção, ferramenta de tabelas, dá-nos a possibilidade de configurarmos a tabela ao nosso gosto, de acordo com a necessidade que temos. Por exemplo, na ferramenta de tabela temos design e temos layout, nesse caso de tabela. Na opção design temos opções de estilo da tabela. Temos estilos de tabela e temos, por fim, bordas. São 3 opções que temos. Dentro do layout temos tabela, desenhar, linhas e colunas, mesclar, tamanho da célula, alinhamento e dados. Estas são as opções das tabelas com as quais nós podemos trabalhar para configurar a tabela. Selecionamos a tabela na opção tabelas, na layout, opção tabelas, temos selecionar. Abrindo a opção selecionar, temos selecionar a célula, selecionar a coluna, selecionar a linha ou selecionar a tabela. Na primeira opção, nós selecionamos a célula onde o cursor está. A segunda opção, vamos selecionar a coluna onde o cursor está. A terceira opção, vamos selecionar a linha onde o cursor está. E por fim, a quarta e última opção de selecionar, vamos selecionar a tabela inteira. O cursor está na primeira linha, na primeira coluna. Como podem ver, aqui a piscar, vamos na opção selecionar. Se nós clicarmos na primeira, selecionar, célula, podemos verificar que esta célula, a primeira célula, ficou pintada. Aí podemos fazer alterações nesta célula.
Se nós clicarmos na segunda opção, selecionar a coluna, pintou, coluna chamamos de coluna de cima para baixo, não é? Pintou a coluna. Se nós selecionarmos linha, pintou as linhas das duas, selecionarmos linha, vai pintar da esquerda para a direita, pintou a linha. Se nós selecionarmos tabela, vai pintar a tabela completa. Muito bem. Isto é dentro da opção tabela. Na opção de desenhar, temos a borracha, onde podemos apagar algumas linhas. Temos a opção desenhar. A opção de desenhar nos oferece um lápis. Nós podemos desenhar a nosso gosto, não é? De acordo com aquilo que pretendemos. Na opção linhas e colunas. Na opção linhas e colunas, nós podemos inserir linhas ou colunas, assim como excluir. Por exemplo, na primeira linha, primeira coluna, onde está o cursor, vamos clicar em inserir abaixo, para ver o que acontece. Inserir abaixo, o que acontece? Abaixo da linha onde está o cursor foi inserida uma nova linha, que é esta que está selecionada. Inserimos abaixo. Ok, podemos inserir à esquerda. Inserir à esquerda, o que aconteceu? Inseriu uma outra coluna igual àquela em que estava o cursor, mas à esquerda. Se inserirmos à direita, vai inserir também à direita. Ok, muito bem. Podemos selecionar a opção mascalear. Para que serve essa opção? Vamos selecionar, por exemplo, uma linha. Vamos mesclar. Aqui diz mesclar células. Mesclar células consiste em apagar todas as linhas que estão dentro, tornar estas células 1, 2, 3, 4, 5 em apenas uma única célula. Como podem ver, as 5 células transformaram-se em apenas uma única célula. Então nós mesclamos, se é assim que se diz em português, as células. Temos a opção dividir. Na opção dividir, vamos dividir cada uma destas células em duas. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Dividir por 2, teremos 10 células. Aqui já vem número de coluna, 10. Número de linha, 1. Clicamos em OK. Temos 1, 2. O que é isso? Número de células. Como eu expliquei antes, colunas é de cima para baixo e linhas é da esquerda para a direita. Então, de cima para baixo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Podemos separar. Vou selecionar aqui abaixo uma linha inteira. Eu gostaria de separar esta parte de cima e esta de baixo. Então vou dividir a tabela.
clico em dividir a tabela e automaticamente aquela linha foi cortada. Então, dividi a tabela. Esta tabela está por si e esta também está por si. Assim temos duas tabelas diferentes. Passamos para a opção de tamanho da coluna. No tamanho da coluna, na primeira opção, nós temos a altura. Aqui nós podemos redefinir, essa é a altura padrão, podemos redefinir a altura da nossa célula. Como podem ver, está a crescer. Aqui temos largura. Podemos reduzir, assim como podemos aumentar. Em penúltimo lugar, temos a opção alinhamento. A opção alinhamento tem que ver com textos que estão inseridos dentro da tabela. Vamos aqui inserir alguns dados para mostrar como é que isto funciona. Estamos a inserir quaisquer dados só para mostrar como é que esta opção funciona. Então, inserimos dados. Inserimos os dados. Vou selecionar a tabela toda para o alinhamento. No alinhamento já temos a opção selecionada. O texto está alinhado no canto da tabela. Podemos clicar a segunda opção. Selecionamos. Aparentemente não aconteceu nada com os dados que estão inseridos na tabela. Isto porque o espaçamento entre as linhas é muito reduzido. Mas já aqui acontece o contrário. Os dados que estavam no canto passaram a estar centralizados. Estavam centralizados aqui, passaram para a direita. Aqui é direita nesta coluna, aqui é centro nesta coluna, aqui é esquerda. Esquerda em cima, esquerda ao centro, esquerda por baixo. Centro em cima, centro ao meio e centro por baixo. Vou aqui aumentar um pouco para mostrar a opção de centro por baixo, esquerda abaixo, esquerda ao meio, esquerda acima. Selecionar linha. Esquerda em cima, esquerda ao meio, esquerda abaixo. Centro em cima, centro ao meio. Aqui temos centro abaixo. Direita acima, direita ao meio e temos direita abaixo.
Muito bem. Inserimos os dados, nossa tabela. Mas aí alguém pode perguntar, eu não gostaria de ter essas linhas, estes contornos ao longo da tabela, queria trazer uma coisa mais interessante. O que é que eu faço? Simples, seleciono a tabela. Na outra opção, temos aqui bordas, não é? Chama-se bordas. Podemos mudar o estilo de borda. Estilo de borda. Temos uma linha. Escolhemos o estilo que nós queremos. Por exemplo, este. Automaticamente vamos nos dar uma caneta e vamos clicar naquelas linhas que nós queremos substituir por aquele estilo. Perdão. Esta. As bordas estão a deixar de ter apenas uma única linha e estão a ter uma imagem diferente daquela que era a imagem anterior. Tem que ser com muito cuidado para não perdermos o pincel, a caneta que estamos a usar para alterar as bordas. Muito bem. Trocamos as bordas e a tabela ficou com uma cara diferente. Eu gostaria que as colunas, por exemplo, fossem de uma borda diferente das outras. Sem problemas. Temos aqui cor da caneta. Vamos escolher uma cor para nossa caneta. Automaticamente aqui mudou para vermelho. E vamos inserir. A borda continua a mesma, apenas a cor é que mudou para vermelho. Vamos inserir. Aqui temos uma tabela com uma coluna já mais alegre, mais viva, dependendo daquilo que são os nossos interesses, não é? Podemos alterar o tamanho das bordas, mais fino ou muito grosso. Por exemplo, queremos destacar esta linha, por exemplo. Pronto, então esta primeira linha tem o tamanho das bordas diferente de todas as outras linhas. Bom, por hoje é isso que queríamos trazer. Se gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal e ajude-nos a crescer. Aceitamos sugestões, críticas e opiniões. Obrigado, até a próxima.